Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Aqui é um pedaço do trecho dos doutores protestantes Lucas Manzoli, Paulo Cristiano e Fábio Dias. Quem é a pedra? De Mateus 16, 18. Jesus ou Pedro? Simples. Cristo, ele é a pedra. Efésios 2:20 já dá essa resposta. Pedra de ângulo é Cristo. E a pedra que vai edificar a igreja é São Pedro. Tanto que João 1,42, Cristo ele muda o nome de Pedro para Cefa. Quer dizer, para a gente entender quem vai edificar a igreja, a Cefa. Porque ele tem o pastoreio universal, que pastoreia a igreja, que pastoreia os cordeiros. Atos Apóstolos 2, ali, igreja torna pública. Quem pregou primeiro, Atos Apóstolos 2,14? Quem está pregando? Simples negar isso. Aqui é a live, claro que os caras vai. Não vou seguir uma live de. Deixa eu ver quantas horas. Uma live de 3 horas e 26 minutos. Você é louco, pô. Tem mais que fazer, pô. Só um pedaço para você entender a malícia desses caras. Essa pedra aí é traduzida como Kefá. A mesma palavra. Então, você depende do quê? De entender o contexto. Apenas as pessoas que entendiam o aramaico, que estavam naquele contexto, naquela época histórica em que Cristo estava falando, elas entenderam o que Cristo queria dizer com Kefá e Kefá, se realmente Jesus estava falando em aramaico ali. Então, não é simplesmente falar, olha, tá vendo? Lá no aramaico, em Mateus 16, 18, tanto Petra quanto Petra é Kefá. Mas mesmo assim, você tem que saber que existia uma diferença dependendo do contexto. Uma distinção fonética, né, pastor? Exatamente. E não só fonética, semântica também. Tem várias pessoas aqui, achei impressionante. É um questionamento que poucas vezes eu vi fazerem, mas eu estou impressionado aqui. Metade das pessoas do chat aqui já pediram para falar sobre isso. O João, Pedro está enterrado debaixo da Basílica de São Pedro. Aí, peraí, que tem várias pessoas perguntando a mesma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. A Gabriele, como refutar católicos que dizem que acreditam que Pedro é papa por causa da Basílica de São Pedro comprovada? Aí tem mais alguém que perguntou, o Mr. Diego, fala sobre a suposta sepultura de Pedro no Vaticano. O foco dos caras é refutar católico, meu irmão. O foco dos católicos é pregar a palavra, proclamar que os apóstolos proclamaram. É simples. O termo Cefa quer dizer pedra. Então, é simples. Efésios. Olha como eles manobras para tirar o contexto, para você não acreditar na igreja, porque a rincha, a besta irá degrinir a igreja. Apocalipse, se você for prestar atenção lá, 13, 5, 6. E é incrível entender que essa reforma protestante, só a escritura, os caras não acreditam na escritura. A só escritura diz, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. E te dar-te-ei a chave de ligar e desligar. Aqui você vê o termo pontífice de fazer a ponte em Colossenses 8 com a cabeça. João 21, do 15, 17, você vê ali. A quem que isso está se referindo? Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, é muita hipocrisia dos protestantes, porque os protestantes eles negam o pastoreio, como Martinho Lutero negava a autoridade do Papa. É simples entender. Claro que as traduções do grego, do hebraico por aramaico mudam a variação. É simples. Eu não sei que esses caras, o foco dos caras, eu não sei, pô. Eu não sei o que esses caras pensam, principalmente esses doutores, pô, eles se acham acima do magistério. Eles se acham acima do Espírito Santo que assiste o magistério. Como Cristo diz, Mateus 12, 25, toda divisão será dispersa. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Quem são essas pessoas aqui, você vê? Que
em 2 Tessalonicenses 2, 9 ali em diante, Deus enviará um poder que eles acreditaram no seu próprio erro, porque desprezaram a verdade que vem sobre o magistério, Efésios 3:10. Efésios 4:5, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, etc, uma só doutrina dos apóstolos, 42, um só pastoreio, que é a igreja como sustentáculo da verdade. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por a igreja. E essa igreja tem um líder universal. De Pedro, Vaticano. Aí o Marcos também, vocês poderiam falar sobre o argumento meio duvidoso de dizerem que Pedro foi enterrado em Roma. Enfim, um monte. Claro, tá ali na sede. Os troços, restos mortais de São Pedro e São Paulo. E o de Martinho Lutero tá onde? Por quê? Para você entender o que o Lucas Manzoli, ou esse pastor também, que ele persegue muito a igreja, o do CACP. É simples para você entender qual a verdadeira igreja que Cristo está profetizando que vai ser edificado pelas colunas que deram a sua vida. Só você ir um pouco na história, você vai ver onde foi enterrado São Pedro e São Paulo. Aonde que é a igreja hoje ali em Roma. Gente aqui, tem outros comentários também querendo saber sobre isso. Bom, eu vou fazer um breve comentário, depois eu passo para o Fabiano, se quiser responder, ou o pastor. Mas, bom, vamos lá primeiro. O fato de, mesmo se aquela for a sepultura de Pedro mesmo, isso só prova que Pedro morreu em Roma. Agora, eu nunca neguei isso. Se você for ver os meus artigos, estou inclusive aqui, peraí. Tem um artigo. E tá na Bíblia. A Babilônia ali é a Roma pagã. Onde Pedro fala que é a igreja eleita, 1 Pedro 5,13. Romanos 1,8 é a igreja eleita ali, aos romanos. Claro que você não vai negar isso, porque tem evidência na história. Como você é um historiador, como você autodenomina historiador, você não pode negar essa verdade. E outra verdade ainda é que a história, a tradição diz que São Pedro, debaixo da Basílica de Roma ali, está o resto mortal de São Pedro e de São Paulo. Então, para mostrar o quê? Sobre ti, Pedro, eu te falei da igreja. A igreja foi edificada no momento que Pedro e Paulo derramavam seu sangue ali em Roma. Os dois maiores colunas ali que morreram em Roma para edificar a igreja que está profetizada em Mateus 16:18. Não tem como desprezar isso. Os caras vai muito. Por quê? Nós temos que Bíblia e visão que vem do magistério. Porque o magistério é o depositório da verdade. O magistério não pode mentir. Simples. Essa tática como de Augusto Nicodemos, Rafael Pablo, Lucas Manzoli, tantos esses caras aí negando que Pedro, claro que Pedro não é a pedra, a rocha de fundar a igreja, é Cristo. E quem são as pedras que vão edificar essa igreja? São os apóstolos, que Cristo escolheu os apóstolos em 2, tendo um pastoreio universal, tanto que Gálatas 2:9, Paulo vai lá em Jerusalém reconhecer a sua graça, as colunas. Tiago, bispo de Jerusalém, Cefa, não se entendeu o nome, Pedro, Cefa, que é o bispo universal que pastoreia as ovelhas, e João. Evidência nenhuma, meu querido. Esses vidinhos seus é fruto de quintal, Lucas Manzoli. É que eu estou encontrando aqui, tá? Depois eu vou separar aqui o artigo. Em momento nenhum, né, que Pedro morreu em Roma. Muito provavelmente ele morreu em Roma. Por quê? Porque os pais da igreja, eles vão falar isso. Que no final, por exemplo, fala que depois de Pedro ter pregado, aí vai mencionar um monte de lugar que ele pregou, por fim chegou a Roma, onde foi martirizado. Ou seja, Pedro ele vai chamar aquela. Pedro não foi bispo de Roma, ele não ficou 25 anos em Roma. Isso a gente pode tratar também, eu vi que tem uma pergunta do chat sobre isso, a gente pode falar sobre isso. Mas ele foi martirizado em Roma. Como Pedro não foi bispo de Roma, que São Lino sucedeu ao seu lugar. São Lino que foi consagrado bispo por São Pedro, se converteu com a pregação de São Pedro. Como a história não fala isso, que não tinha um bispo de Roma? Ô Lucas, pelo amor de Deus, pô. Enche esse povo dessas linguiças suas aí, esses teologia fundo de quintal sua, distorcendo a verdade, a história. Essa é a finalidade sua, como diz o canal do Conde. Vocês são pateta, pô. Patético. Esses espantalhos aí. Como? Que Pedro não é o bispo de Roma? Como?
Ele mesmo fundou ali a sede. E São Lino sucedeu seu lugar. Aonde, meu querido? Eu tenho esse livro, Eusébio Cesareia, que vocês desprezam, falam que não é católico. Fala, Pedro pregando ali em Roma. E o Evangelho de São Marcos ia escrever na pregação de São Pedro. E depois ele envia São Marcos para pregar ali no Egito. A pregação que ele pregou. E o escrito que São Marcos escreveu. E quando Pedro morre ali em Roma, martirizado, São Lino sucede seu lugar. É simples, o livro de Eusébio fala sobre isso. E a Bíblia fala, ó. 1 Pedro 5,13, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda assim, como também Marcos, meu filho. Ó, a Babilônia é a Roma pagã. Pedro foi pregar lá na Roma pagã, ali onde que era a Babilônia, ali etc. Pedro e Paulo, que foram martirizados, que edificaram e fundaram a igreja. Por quê? Quando o martírio de Pedro declara, já está declarando sobre ti, Pedro, diferente da igreja. Então, João 1, 21, do 17 em diante, você vê como Cristo detalhadamente a morte de São Pedro. A tradição diz que São Pedro não achou digno de morrer igual o mestre e pediu para ser pregado de ponta cabeça. E o sangue de Pedro caindo ali em Roma, sendo edificada a sua igreja, com sangue também de acordo com o que foi fundado lá na cruz, gerado na cruz. Por quê? Foi edificada ali a sede, porque para concretizar a profecia, Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Depois eu faço esse vídeo mais detalhadamente, do comecinho, refutando, etc, etc. Não refutando, pregando em cima. Porque eu não sou apologeta, não sou historiador, não sou merda nenhuma. Só sou uma voz. Destruindo essas mentiras desses doutores. Simples. Quando Pedro morre, se concretiza isso aqui, ó. Mateus. Aí vai lá Martinho Lutero e fundou a igreja. Que não é o sangue que derramou para a igreja. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, ó. A minha igreja, ó. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você negar isso aqui, você está cuspindo na Bíblia. Você negar isso aqui, você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Mateus 28, vem, assiste a igreja. E Pedro ali pregando em Roma, por ação, unção e força miraculosa do Espírito Santo. Atos 4, 8. Então, para concretizar, porque Cristo fala ali, ó, João 21, 15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, ama-me mais do que? Você respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez, Simão filho de João, respondeu, Senhor, sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Tá perguntando, tá falando para quem, meu querido? Olha só, para Cefa. Perguntou-lhe pela terceira vez, ó, Simão filho de João, ama-me. Pedro se desceu porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me. E respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta minhas ovelhas. Olha só, em verdade vos digo, quando era mais moço, cingia-te e andavas aonde queria. Mas quando for velhos, estenderá a tua mão, e a outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ó. Porque essas palavras, ó, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Olha só, Bíblia, Lucas Vanzoli, não é nem história, é na escritura. Você tem que provar. Porque nem todo mundo tem acesso à história. Com o passar do tempo, a história vai saindo fora do contexto, vai entrando heresia, vai entrando... Olha só, depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me. Olha só, Cristo mostrando para São Pedro como ele vai edificar e glorificar a Deus. E os caras entram na internet, esses pastorzinhos
Eu vou falar assim, pastorzinhos, fundo de quintal, que é dirigido, inspirado por Espírito Santo, segundo Coríntios 4, deixa isso bem claro, em Gálatas 1:7, semeando a confusão, destruindo a história para fundar os seus fundamentos. É só. E ainda mais, Atos 1, desce o Espírito Santo, quem está pregando? Tem como negar isso? Atos 2,14, ó. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse-lhe: Homem da Judéia, e vós todos habitai em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido? Prestai atenção à minha palavra. Olha só, ainda tem mais. Converte mais de 3.000 almas com a sua primeira pregação, inspirada por quem, meu querido? Ó, Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo, e ancião, ouviu-me. Aí vai. Pedro curando, operando milagres e prodígios. A sombra de Pedro curava. Você vê Pedro excomungando. Para você ver a autoridade de São Pedro, meu querido. Atos 8, 20, ó. Excomungando ali o Simão Mago. Pedro curando. Pedro ressuscitando. Não tem como, pô. A história verdadeira é aqui, ó. E os apóstolos seguiram. Os sucessores seguiram. O magistério segue até hoje isso aqui. A história tem que estar de acordo com aqui, ó. Os pais apostólicos que conviveram próximo com os apóstolos tem que estar de acordo aqui, ó. Como Eusébio de Cesareia, que foi sagrado bispo também. Historiador eclesiástico. Por isso que os caras negam o livro de Eusébio de Cesareia, porque Eusébio de Cesareia é bispo católico, se converteu. E etc. Por isso, esses caras, meu irmão, o magistério é o baluarte da verdade. Coluna, sustentáculo de todo o depositório da verdade. Que a tradição, o magistério e a história tem que seguir de acordo com os apóstolos pregaram, de acordo com os apóstolos anunciaram, meu querido. Os padres apostólicos seguiram, a história segue e glorifica a igreja. Claro que tem uns historiadores fundo de quintal que vai distorcendo, vai declinindo, vai colocando coisas que não tem. A igreja é a Babilônia. A Babilônia é a Roma pagã, seu herege, que foi estabelecida ali a sede. Todo meio daquele paganismo que a igreja venceu. O Império Romano caiu aos pés da igreja. Os hereges se converteram, como lá em 313, o imperador lá, Constantino se converteu. O imperador 380 finaliza a igreja estatal romana, se converteu, não aguentou o império, meu querido. Aí o cara vai mudando a história. Quem fundou a igreja católica não foi Pedro, foi Constantine. E os besta burro que não vai buscar a história, visão do magistério e acredita nessa tática e malícia desses doutores. E você vai perder a sua salvação. Porque se você for esse pensamento, buscar esse pensamento, olha só o que vai acontecer com você aqui, ó. Desprezando a verdade. Segundo, olha só, para finalizar o vídeo, essa semana eu fiz vários vídeos falando desse doutor aí, historiador Lucas Bonzoli. Olha só, você pega aqui, ó, segundo Tessalonicenses, ó, 2, 9, ó. A manifestação do ímpio será comparada à graça ao poder de, ó, Satanás, de toda sorte de protestos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de toda a sedução do mal. Com aquele que se perde por não ter cultivado o amor é a verdade, que os teria por salvar. Por isso Deus enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no seu erro. Ele está no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Ó. Olha só. Quer seguir esses caras? Não quer dar crédito à verdade? Felizmente, vai fazer parte onde ele vai. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e da sua vida. Que você vai você tá blasfemando o Espírito Santo. Que inspirou os apóstolos, que inspira hoje a igreja. E está a alma da igreja, o Espírito Santo. Salve Maria, submissão na Roberta. Essa é a resposta desses autores aí. Vai trabalhar, cara.
Vai pegar o trem, vai trabalhar, pô. Vocês não trabalham, você ganha dinheiro. Vocês ganham dinheiro enganando o povo. Esse Lucas Bonzoli aí, ele tem que pegar o trem, pegar o ônibus e trabalhar, pô. O único foco dele é ficar aí sentado aí nesse computadorzinho aí fazendo heresia contra a igreja, pô. Trabalhar ninguém quer, pô. Graças a Deus eu trabalho, chego cansado e faço esse vídeo para você não sair da igreja, pô. Permanecer na igreja e amar cada vez mais a verdade que está na igreja. Coluna sustentáculo da verdade. Sobre ti, Pedro, eu edificarei uma só igreja. E as portas do inferno, dos Hades, esses pastores jamais prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, sempre virgem. Como disse o nosso amigo saudoso, que Deus tem intercede por nós. Salve Roma. Glória a Deus, aleluia.